A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Hoje mais uma vitória. Nos encontramos em mais uma vitória. Devemos celebrar todas elas. Último capítulo do livro de 1 Samuel. 31 capítulos. Hoje o nosso estudo está no livro de 1 Samuel, no capítulo 31. Um capítulo tão triste para encerrar este livro, porém, um capítulo triste, mas aguardado, esperado. Os filisteus lutaram contra os israelitas no monte Gilboa. Muitos israelitas foram mortos ali e o resto fugiu. Os filisteus cercaram Saul, o rei Saul, e os seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e também Malquissua, os filhos de Saul. A luta estava feroz em volta de Saul. Ele foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido. Então aqui, aquela guerra que vinha sendo tramada contra Israel, os filisteus contra Israel, uma guerra ferrenha, que nós acompanhamos, que Davi teve a oportunidade, o livramento de não participar dessa guerra. E agora nós vemos que realmente foi um livramento. E nessa guerra, os filisteus, eles vieram para cima do exército israelita. Nessa época, nas guerras, o rei, ele ia junto, ele era um guerreiro armado, ele ficava no meio ali e enfrentava o exército inimigo como qualquer outro do exército, qualquer outro soldado. E assim estava Saul e a família real, os 3 filhos de Saul, nessa batalha. E nós já vemos até agora que os 3 filhos de Saul foram mortos, inclusive Jonatas. Eu quero só abrir aqui um parênteses sobre Jonatas, porque Jonatas, ele se mostrou, nos capítulos anteriores, um homem temente a Deus, que não concordava com as loucuras do seu pai, Saul, e também que amava Davi. Eles tinham uma amizade, um laço assim, de sangue, de dar a vida um pelo outro. Isso também já falamos, algo comum na tradição entre os judeus, esses laços de sangue, esses laços de amizade. E relata a palavra do Senhor nesse capítulo que Jonatas morreu. Saul, ele foi ungido para dar certo. Deus não escolhe as pessoas para dar errado. Todos têm livre-arbítrio e faz as escolhas que bem quiser. Saul, ele foi ungido, escolhido por Deus. Ele começou o seu ministério muito bem. Ele começou profetizando, cheio do Espírito Santo de Deus, mas ele foi tendo seus próprios pensamentos,
as suas próprias decisões, que envolvia desobedecer a Deus. E por causa disso, Deus o rejeitou, tirou dele o seu espírito. E a vida de Saul começou a ser infernizada, atormentada por demônios. Dentre muitas atitudes horríveis contra a vontade de Deus, eu destacaria duas. Além da desobediência, é claro, que foi o que tirou ele da presença de Deus, Deus o rejeitou, mas a matança dos profetas e a perseguição a Davi foi praticamente todo o reinado de Saul. Atormentado por demônios, cheio de ódio, cheio de inveja, perseguia Davi para matá-lo. Se não fosse a mão do Senhor sobre Davi, ele teria matado Davi. Então esse foi o reinado de Saul. Essa foi a pessoa que Deus escolheu para dar certo. De quem é a culpa? A culpa certamente não é de Deus. Nunca é de Deus. As intenções de Deus são as melhores, os pensamentos de Deus são muito mais elevados que os nossos, mais elevados do que os de Saul, os caminhos de Deus mais altos do que os nossos, mais altos do que os de Saul. Mas o que a gente costuma dizer é que a conta vem. A conta vem quando nós não nos tratamos e não cuidamos da nossa saúde. A conta vem quando vivemos uma vida de fofoca, de mentira, sendo injustos e falando mal dos outros, só apedrejando, apedreja tudo. Apedreja a família, apedreja o governo, arruma um jeito de apedrejar. São venenos e mais venenos. Um dia a conta vem. E quando nós temos Jesus, quando nós convidamos Jesus para entrar para dentro da nossa vida, a cada dia lendo a palavra e conhecendo a palavra, nós vamos nos parecendo cada vez mais com Jesus. E a gente aprende uma perguntinha básica. Será que Jesus agiria assim? Será que Jesus faria assim? Tomaria essa atitude? E se a gente meditar no ministério de Jesus, nos seus ensinamentos, certamente nós teremos a resposta. Jesus não agiria assim, Jesus não tomaria determinada atitude. Mas o que acontece? A conta chegou para Saul. E a primeira das tragédias que Saul presenciou ali naquela guerra foi ver os seus 3 filhos, inclusive Jonatas, sendo mortos. Antes dele morrer, ele viu os seus filhos sendo mortos. Viu o exército sendo morto e fugindo. E ele também é ferido nessa guerra. A palavra de Deus diz que ele foi atingido por muitas flechas e ficou muito ferido. Acuado e ferido, ele agora se preocupa em não cair na mão do inimigo, porque ele sabia que o inimigo ia envergonhá-lo, que o inimigo ia torturá-lo. E aí ele toma uma atitude. Ele diz para o seu moço: tire a sua espada e me mate, para que esses filisteus pagãos não caçoem de mim e me matem. Mas o rapaz estava muito apavorado e não quis fazer isso. Então Saul pegou a própria espada e se jogou sobre ela. Ele se suicidou. Quando viu que Saul estava morto, o rapaz também se jogou sobre a sua própria espada e morreu junto com ele. Esse foi o fim de Saul. Primeiro ele viu os filhos sendo mortos, depois ele viu o exército sendo morto, derrotado e fugindo, foi atingido por flechas, e o pânico
o pavor de parar nas mãos do inimigo, ele se joga contra a sua espada e ele se suicida ali naquela guerra. A conta chegou para Saul. A palavra de Deus diz para nós que ela tem as cartas escritas para as igrejas no início de Apocalipse. E sempre a gente vê a palavra assim, para aquele que vencer, para aquele que for até o fim, receberá bênçãos, receberá a coroa da vida, receberá o nome escrito numa pedrinha branca, mas tem um si. É para aquele que continuar fiel ao Senhor até o fim. A vida do cristão é uma contínua, insistente determinação de não abandonar o Senhor, de não abandonar a santidade, de não abandonar a palavra do Senhor. E para esses que continuar fiéis até o fim, teremos as recompensas, sendo que a maior, a principal, a pérola mais preciosa, de grande valor, é a salvação. Salvação das nossas almas, salvação do inferno, salvação de passar a eternidade do lado junto com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Essa é a principal recompensa. Mas existem outras que a Bíblia chama de galardões, para aqueles que forem fiéis, para aqueles que servirem, para o reino de Deus forem úteis, ainda tem mais bênçãos, né? Mais presentes, ainda tem. Mas nada se compara a passar a eternidade com Deus, com Jesus Cristo, no céu, onde não haverá dor, onde não haverá pranto, onde não haverá morte, nem doenças. Só a presença do Senhor e uma alegria, um louvor constante é o que esperam aqueles que amam o Senhor. Quando os israelitas que moravam no outro lado do vale de Jezreel e a leste do rio Jordão viram que o exército israelita havia fugido e que Saul e os seus filhos tinham sido mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram. Então os filisteus foram e ocuparam aquelas cidades. Então os filisteus nessa batalha, eles venceram o exército israelita, eles venceram a família real, Saul e os seus filhos, e eles ainda tomaram cidades. Um dia depois da batalha, quando os filisteus voltaram lá para tirar dos mortos as coisas de valor, acharam os corpos de Saul e dos seus 3 filhos, caídos no monte Gilboa. Então cortaram a cabeça de Saul e tiraram a sua armadura. Depois mandaram mensageiros com elas para a sua terra, para darem as boas notícias aos seus ídolos e ao povo. Eles puseram as armas de Saul no templo da deusa Astarote e pregaram o corpo dele na muralha da cidade de Bet-san. Então os filisteus voltam, eles voltam, sempre que há batalha, os vencedores voltam para os despojos de guerra, para levar tudo de valor que ficou ali, naquele lugar de batalha, seja armadura, seja animais, seja armas, ouro, tudo que ficou, alimentos, eles voltam para os despojos. E quando eles voltaram para os despojos, eles viram Saul morto e os seus 3 filhos mortos. Até então, eles não sabiam se Saul tinha conseguido fugir com o restante do exército. Quando eles acharam os 3 mortos, aí sim houve celebração do inimigo. E para expor essa vitória, eles expuseram também a vergonha. Primeiro, eles cortaram a cabeça de Saul.
dependurar o corpo dele em muralhas. Isso para expor que eles venceram, que o inimigo que era Israel perdeu e ali estava exposto à vergonha. E uma outra atitude foi pegar da armadura de Saul e levar para o templo da deusa deles, a deusa Astarote. Porque eles estavam falando ao seu Deus com letra minúscula. Olha aqui, trouxemos essa oferta para você porque você nos ajudou a derrotar os nossos inimigos, o nosso inimigo, o rei Saul. Isso é uma conversa fiada, né? Que a gente não tem nem crédito, nem comentário para falar, porque a gente sabe que Saul chegou a conta para Saul, ele desobedeceu, ele abandonou a Deus, ele não se arrependeu, então a conta chegaria de qualquer maneira. Mas acontece algo lindo, bacana aqui, porque alguns corajosos tiram os corpos dali, eles fazem um sepultamento digno para eles e não deixaram aquela situação em vergonha para Saul. Mesmo sabendo que era uma pessoa que não foi fiel, mesmo sabendo que fez várias atitudes que não agradaram a Deus, mas era alguém ungido de Deus. Então eles tiram eles dali e faz um sepultamento para eles e tiraram eles dessa vergonha, né? Essa palavra fala muito aos nossos corações. E fique ela para nossa meditação em nome de Jesus.